aprendaguitarra.com.br, sua aula de guitarra online. Vamos aí para divisão rítmica. Uma coisa muito importante a falar, nós estudaremos agora a parte de duração dos tempos, a parte de compasso, pulsação, a gente vai ver tudo isso. A ideia de estudar essa coisa toda não é só você aprender a ler partitura, mas é principalmente você ouvir melhor. Ou seja, esses estudos que veremos adiante, eles te ajudam muito na parte de percepção e automaticamente você vai tocar bem melhor. Vai ouvir e vai tocar bem melhor, logicamente. Então vamos começar de forma bem lenta. O primeiro passo é você acostumar com o nome das figuras. Essas aqui são as figuras de tempo, que essa questão do tempo veremos adiante. Então o primeiro passo agora é memorizar os nomes. Então aqui temos a semibreve, a mínima, a semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Então você pode parar um pouco o vídeo e ir memorizando somente os nomes. Veremos a questão dos valores dela. Só que antes é o seguinte, você tem colcheia e você tem outra colcheia. Você pode escrever isso neste formato. É um formato de clichê, é um formato mais rápido. Aqui eu tenho duas colcheias. Aqui eu também tenho duas colcheias em um formato mais fácil de visualizar, um formato mais rápido, ok? Aqui temos 4 semicolcheias. Aqui também temos 4 semicolcheias. Então, eu tenho aqui essas duas bandeirinhas, né, que são chamados de colchetes. Você tem duas, aqui eu tenho 2 barras, ok? Aqui você tem 3, teremos 3 barras. Então, aqui você tem 8 fusas. Aqui também temos 8 fusas, só que isso é um formato mais rápido, mais fácil, que otimiza a leitura. Enumerando as figuras, a questão do tempo, do valor. A semibreve é número 1, ou seja, o inteiro ou a figura de maior valor. Assim, a número 2 é a mínima, ou seja, a mínima é metade da semibreve. Seguindo o mesmo raciocínio, a semínima vale 1/4 da semibreve, e a colcheia 1/8 e etc. Ou seja, isso é o inteiro, a semibreve é o número 1, a mínima é a metade dela, a semínima equivale a 1/4 da semibreve, a colcheia equivale a 1/8, semicolcheia 1/16, fusa 1/32 e a semifusa 1/64. Ou seja, eu posso dividir o inteiro em 64 partes iguais. Isso aqui fica bem mais fácil de visualizar. Você tem aqui essa figura maior, que é, no caso, a semibreve, ok? Dividimos a mesma em 2 partes iguais, que são 2 mínimas. Aqui temos 4 semínimas. Aqui temos 8 colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e, finalmente, 64 semifusas, ou seja, o inteiro foi dividido em 64 partes iguais. Outro aspecto importante desses valores. Aqui, novamente, eu estou falando, pare o vídeo e memorize bem essa parte. Esse quadro aqui você tem que saber ele de trás para frente. Você tem que saber muito bem isso. Memorizar bem legal, ok? Teremos também nessa aula exercícios. Então aqui, valores positivos e negativos. Positivo é som, negativo é pausa, silêncio. Simples assim. Então, para cada som positivo, você tem uma pausa, que é desenhada aqui. Essa é a pausa da semibreve, que ela fica assim, de cabeça para baixo, ou aqui, né, embaixo da 4ª linha da pauta. Temos aí a mínima, pausa dela, semínima, pausa de colcheia, pausa de semicolcheia, pausa de fusa, pausa de semifusa, ok? Então isso é extremamente importante. Você precisa memorizar o positivo e o negativo, ambas.
Vamos falar um pouco ainda sobre a escrita musical, antes de entrar nos exercícios. Então, nós temos a parte da nota. Aqui é a haste, aqui é a colchete, que é essa bandeirinha, e aqui é a cabeça. Onde eu colocar a cabeça na pauta, eu estou denominando o nome da nota. Então, por exemplo, eu estou escrevendo aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Quando chegamos aqui na nota Si, eu escrevo assim ou assim. Ambas as formas estão corretas. Após a nota Si, eu coloco, no caso Dó, eu coloco a haste sempre para baixo, ok? Então eu vou escrevendo todas as hastes para baixo. Ó. Isso é meramente uma questão estética. O colchete sempre ao lado direito da nota. Tanto faz se ele está aqui ou aqui, ele permanece ao lado direito. Outra dica importante é o seguinte: a direção da barra depende da melodia. Se a mesma estiver indo do grave para o agudo, a barra sobe e vice-versa. Então aqui eu tenho a nota Si, aqui eu tenho o Dó. Estamos o quê? Subindo. Então a barra acompanha, ela vai subindo. Aqui eu tenho ó, Mi, Ré, Dó, Si. Ou seja, a melodia está descendo, a barra também desce, ok? E quando você tem isso, ó, essa nota é Si, essa é Lá. No caso, a frase terminou com uma nota mais grave. Então não importa se a maioria está subindo, o importante é a nota que termina. Se a nota da frase termina mais grave, então você faz a barra descendo, ok? E a mesma coisa ao contrário, aqui eu tenho Sol, aqui eu tenho Lá. A frase terminou em uma nota mais aguda, então a barra está subindo. Bom, pessoal, então é isso aí. Vamos agora para os exercícios. Temos aqui nessa página o exercício número 1. Essa semana a ideia é você somente acostumar com a linguagem, ou seja, esse é um exercício de fixação, então você vai colocar o nome das notas. Temos aqui a semibreve, a semínima, a mínima, colcheia, ok? Você vai colocando o nome das notas e vai memorizando, vai acostumando com os desenhos aí, na verdade com os símbolos musicais, né? E aqui no exercício 2 são as pausas, a mesma coisa. Aqui você tem a pausa, no caso a pausa de mínima, aqui de semínima, mínima de novo, colcheia, etc. Então, você vai fazer, né, lógico, deixa isso impresso, daí depois você confira as respostas aqui, ó. Logo adiante você tem as respostas, tá? Tanto dos valores positivos quanto dos negativos, que são as pausas, ok? Então é isso aí. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre divisão e veremos algumas coisas a mais, ok? Um abraço e até a próxima aula.